cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. Quantos dias? 6. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodearás a cidade. Quantas vezes? 7. E os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente as buzinas de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Nun, o sacerdote, e disse: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Diga comigo: andando e tocando as buzinas. Porém ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis. Diga comigo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz. Diga: nem farei ouvir a vossa voz. Comigo diga: nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, nós estamos diante de um tema muito impactante, porque o tema do qual nós estamos trabalhando, ele traz aqui uma história profunda, uma história de milagres, uma história da manifestação de Deus, uma história sobre a vitória de Deus sobre os seus inimigos. E ao mesmo tempo nós vamos encontrar aqui não apenas uma história de uma batalha, mas a história da manifestação sobrenatural de Deus na face da terra. Mais do que uma história, o episódio aqui ele serve como um símbolo de que espiritualmente qualquer obstáculo ele é intransponível, muitas das vezes, perante os nossos olhos. Mas diante dessa situação, nós vamos compreender que esses obstáculos aqui intransponíveis, representados pelas muralhas da vida, podem ser superadas quando nós estamos na direção de Deus, buscando a sua vontade. Quando eu observo o texto fala de 3 coisas simbólicas, poderosas e muito importantes. Primeira, ele fala sobre uma cidade fortificada, uma fortaleza intransponível, impenetrável, um lugar aonde ninguém poderia entrar se não tivesse permissão. Em segundo lugar, eu percebo aqui um grande símbolo da vida patriarcal, da vida espiritual do povo de Israel, a arca da aliança, aonde estava ali representando a presença de Deus, a glória de Deus e a direção de Deus. Em terceiro lugar, nós vamos observar aqui um outro ponto que nos chama a atenção, de grande memória, que é um símbolo para o povo judeu: os sacerdotes.
homens que eram intercessores. Eles estavam intermediando entre os homens da terra e o Deus que estava no céu. Mediante esses três poderosos símbolos de memória, nós compreendemos uma outra verdade. Deus, Ele trabalha onde tem organização. Deus trabalha onde tem obediência. Deus trabalha onde existe fé e confiança na sua palavra. Mediante a tudo isso, nós vamos aqui encontrar uma outra figura de muita importância. E por que não dizer, uma das figuras que desencadeou toda esta campanha militar que Josué estava comandando na direção do Deus Todo-Poderoso. Nós vamos encontrar aqui um povo conhecido como cananeus. Se os irmãos observarem na Bíblia, os irmãos vão ver em Deuteronômio, capítulo de número 20, versículo de número 16. Os inimigos de Deus são denominados como cananeus, fariseus, heveus, jebuseus e tudo que tem eus que você imaginar eram inimigos do Deus Todo-Poderoso. Perante esta ótica, nós observamos que durante pelo menos 500 anos, diz a história extra-bíblica, segundo alguns eruditos, que durante 500 anos, este povo, eles haviam ocupado aquelas terras, eles sacrificavam os seus filhos aos deuses, praticavam a imoralidade, eles adoravam a natureza. Em vez de adorar ao Deus Todo-Poderoso, Deus verdadeiro, eles se curvavam perante outros deuses. Falei aqui na semana passada, Baal, Astarote e Azera, quando também eles endeusavam, se prostravam perante a lua e acreditavam que da lua vinha a sua providência. Quando eu observo essa história, nós vamos entender que esse povo, que era cruel, que vivia guerreando entre si, eles não era apenas um povo que conquistava os lugares aonde eles estavam, era um povo que desobedeciam ao Deus Todo-Poderoso. Quando nós observamos no livro de Gênesis, está escrito que aqueles povos, eles haviam contaminado a terra com sua perversidade. Para os irmãos entenderem, o grau de perversidade deles era tão alto, tão grande, que eles contaminaram a terra. Quando nós observamos isso, nós vamos aqui entender que dentro desse contexto aqui, Deus então haveria de enviar descendentes, e esses descendentes teriam que ser descendentes de Abraão, porque Deus queria purificar a terra, que ali fosse uma morada do Deus Todo-Poderoso, para que Ele mostrasse a sua glória em todo o tempo. Mediante toda essa história, nós vamos observar que no capítulo de número 6, no versículo de número 1, diz que eles estavam fechados, cercados, eles se trancaram e eles ficaram com medo daquilo que estava vindo do outro lado das muralhas, que era o povo de Deus, o povo que tinha enfrentado o faraó, o povo que tinha enfrentado as maiores, terríveis provações, passando nas mãos de um tirano, o povo que tinha visto Deus abrir o mar vermelho e passar a peixe. O povo que durante o dia tinha uma nuvem cobrindo eles para que não fosse queimado pelo calor do deserto. Um povo que durante a noite era acompanhado por colunas de fogo por causa do frio. Esse mesmo povo passou 40 anos provando dos cuidados do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Deus mandava carne, maná, o pão dos anjos descia para eles, cordonizas desciam para eles. O cuidado de Deus estava sobre aquele povo. Por mais que Deus mostrasse a sua grandeza, Deus ainda tinha
lugares para conquistar com aquele povo. Eu abro aqui um parênteses aqui esta noite para dizer aos irmãos que estão aqui me ouvindo: talvez você venha de grandes batalhas, de grandes vitórias. Quem sabe você já passou por situações terríveis e Deus te deu vitória, Deus te abençoou, livramentos você já teve, vitórias você já contou, lutas você enfrentou, batalhas que talvez você jamais imaginou de vencer. Deus foi contigo e te deu vitória. E talvez você entrou aqui esta noite achando que é só isso que Deus tem para você. Mas eu quero liberar uma palavra esta noite, dizendo que Deus ainda tem terras para conquistar para você. Ainda existem lugares que Deus quer levar você para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Ainda existem territórios que Deus vai colocar nas suas mãos. Eu olho para a Bíblia e eu começo a compreender que este povo estava preocupado com a ameaça que estava vindo do outro lado das muralhas. Em segundo lugar, eu observo quando eu leio o texto bíblico, no capítulo de número 2, capítulo de número 6, versículo de número 2, diz o texto: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes valorosos. Queridos, quando eu olho para o texto que eu acabo de ler aqui com os irmãos, o que chama aqui a minha atenção, eu estava em casa esses dias, anotando algo sobre o texto que nós estamos meditando, e o texto aqui me chama a atenção, porque diz: então disse o Senhor a Josué. Duas verdades eu aprendo aqui sobre aqueles que querem conquistar o impossível e derrubar as muralhas. O povo que é vencedor, em primeiro lugar, eles precisam ter um bom relacionamento com Deus. Não importa o que você está vivendo, você precisa cultivar um bom relacionamento na sua vida espiritual com Deus Todo-Poderoso. Você pode até estar enfrentando inimigos cruéis, batalhas terríveis, lutas terríveis, mas se a sua vida estiver diante de Deus, você está caminhando para o milagre e a vitória que Deus tem para a sua vida. Em segundo lugar, eu percebo que aqui Josué ouviu ao Senhor. Ele ouviu a voz de Deus. Quando eu ouço a voz de Deus, três coisas acontecem. Primeiro, quando a voz de Deus fala, ela produz em mim fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Deus Todo-Poderoso. Quando você ouve a palavra de Deus, você recebe uma injeção de fé. Você recebe uma porção de fé e de confiança no Deus Todo-Poderoso. Já viu? Às vezes você chega na igreja para baixo, caído, aí vem alguém com um cântico ou com a palavra e de repente você se anima. Por quê? Você foi ativado no modo fé. E no modo fé, o diabo não para perante você. No modo fé, as muralhas não ficam perante você. No modo fé, as obras de bruxaria não permanecem sobre você. No modo fé, os cadeados são quebrados. No modo fé, a enfermidade vai de retirada. No modo fé, Deus te restaura, Deus te renova, Deus te levanta, Deus te aviva e Ele vai contigo na batalha. Então eu percebo que quando você ouve a voz de Deus, você recebe fé. Uma segunda verdade: quando eu ouço a voz de Deus, eu passo a vivenciar as promessas do Senhor. Olha, o Senhor disse a Josué, disse a ele no versículo 2: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado a ti esta cidade. O quê? Tenho dado. Ou seja, Deus está dizendo: vai ter peleja, vai ter sacrifício, vai ter guerra,
mas a vitória já é tua. Você não entendeu ainda? Quem não entendeu ainda? Vai ter luta, vai ter peleja, vai ter sacrifício, mas a vitória já é tua. A vitória eu já garanto para você. A vitória já está na tua mão. Quem pode levantar a mão aí para receber a tua bênção? A vitória já é tua. Ele diz assim, ó: porque esta cidade tenho dado em tua mão a Jericó, ao seu rei, aos seus valentes valorosos. Terceira coisa que eu aprendo aqui: a vitória de Deus, ela é garantida antes que ela se concretize na sua vida. Em terceiro lugar, a vitória de Deus não é só sobre você. A vitória que Deus vai te dar envolve você, quem está perto de você, quem se relaciona com você, quem vive com você e quem está ao redor de você. Por isso, quando Deus te abençoa, quem está perto também começa a ser abençoado. A bênção que está em você, ela se estende. Você vê no culto. Talvez quem você queria que estivesse com você não está aqui. Mas quando você sair daqui, você vai sair daqui carregado de uma energia que não é do mal, é o poder do Espírito Santo de Deus. Não é a energia que os indianos falam sobre o chakra, não! É o poder do dínamos, é o Espírito Santo de Deus que descerá sobre a tua vida. E quando você colocar o pé dentro da tua casa, esta força motriz que está sobre você destruirá a influência do diabo que está tentando atingir você lá onde você mora. Por quê, pastor? Porque onde a bênção de Deus está, ela se expande. Em terceiro lugar, diz o texto, versículo de número 3: vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. Perceba o versículo 3, que aqui Deus está falando sobre perseverança. Deus está falando sobre continuidade. A bênção e o milagre não está para os inconstantes. A bênção e o milagre está para quem resiste, para quem prevalece, para quem persevera e para quem continua. Tem muitas pessoas que querem o milagre, mas não perseveram. Primeiro vento que vem, ele para. Primeira luta que vem, ele desiste. Primeiro ataque do diabo, ele esmorece. Mas existem pessoas que não negociam o seu nível de resistência. Existe um grupo de pessoas que são resilientes. Elas estão diante das guerras, confiando que quem está com ela é o general que nunca perde batalha e que Deus vai na frente entrando na batalha para lhe dar a vitória. Então esse povo, eles perseveraram, porque o texto diz: vós todos os homens de guerras rodeareis. Irmãos, primeiro dia, todo mundo alegre, voltaram para casa, deitaram em suas camas. Segundo dia, voltaram para o mesmo lugar, rodearam novamente a cidade. Terceiro dia, a mesma coisa. Quarto dia, a mesma coisa. Quinto dia, a mesma coisa, e nada aconteceu. Quantas das vezes nós estamos caminhando e não estamos vendo nada acontecer? Só que eu entendo aqui duas coisas importantes para uma vida saudável de vitória. Primeiro, tudo acontece no tempo determinado por Deus. Vou repetir: tudo acontece no tempo determinado por Deus. Pastor, e que tempo é esse? A Bíblia nos ensina que Deus ordenou, orientou que eles rodeassem a cidade durante 6 dias.
e no 7º dia descem mais 7 voltas. Preste atenção nisso daqui. Eles teriam que fazer do jeito que Deus ordenou. Existia um tempo. O tempo era de 7 dias. O tempo de 7 dias representa um período de tempo na sua expansão, de que Deus às vezes determina para mim e para você. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então Deus está dizendo: eu estabeleci um grande milagre para Israel, mas esse milagre passa pelo teste do tempo. São 6 dias rodeando, e no 7º dia vocês irão gritar. O que eu estou aqui aprendendo com os irmãos é que não adianta você se precipitar, não adianta você ficar ansioso, não adianta você ficar preocupado. Cumpra o que Deus ordenou no seu coração. Faça conforme Deus te orientou. Durante 6 dias houve silêncio. Houve silêncio. Não houve voz, não houve profecia, não houve manifestação de Deus. Apenas obediência, confiança e esperança. O tripé que sustenta uma vida vitoriosa. Confiança no Deus Todo-Poderoso. Esperança de que quem falou vai cumprir. Quando você entende que você precisa viver no tempo, você não se precipita. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu meu clamor. Ele se inclinou para mim. Perceba, esperei com paciência. Parece até um trocadilho, um jogo de palavras. Não! Esperar exige paciência. Quem espera tem que ter paciência. Quem espera ansioso sofre mais. Quem espera afobado sofre mais. Quem espera roendo as unhas sofre mais. Mas quem espera confiando, aleluia, ele cresce. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, existem pessoas que esperam e confiam. Existem outras que esperam e se apressam. O Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em socorrer. Tem gente que está esperando, mas está apressado. E o que Deus está falando aqui essa noite, fique no tempo. Espere na hora certa. Fique na promessa. Porque quem prometeu é fiel para te dar vitória. E Ele vai cumprir na tua vida. Pastor, o que eu preciso fazer para que o impossível aconteça na minha vida? Persevere. Não fica naquele altos e baixos da vida. Tenha postura. Fica firme. Um dia eu creio. Um dia eu não creio. Um dia eu estou crente. Um dia eu estou fora. Um dia eu escuto louvor. No outro dia eu estou no bar. Um dia eu estou aqui. Outro dia eu estou ali. Ei! Deus está dizendo: persevera! Levante a cabeça! Você está caminhando em um caminho de propósito. E grandes feitos exigem-se grande sacrifício. Caminha durante 6 dias. Versículo 10, você vai encontrar ele dizendo algo aqui. Versículo 10, do capítulo 6, ó. Porque ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritarás, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu disser: gritai. 3 coisas chamam aqui a minha atenção. Primeiro, Josué vai dizer algo tremendo para esse povo. Versículo de número 10, disse dessa maneira: não gritareis, nem fareis ouvir
Quer vitória? Você precisa caminhar. A vida cristã é igual andar de bicicleta. Se parar de pedalar, cai. Você tem que continuar pedalando. Na vida lá fora dá para você descer da bicicleta e empurrar ela. Na vida cristã, se você parar de pedalar, você cai e não tem que empurrar. Você precisa continuar pedalando. Eu não sei com quem Deus está falando, mas Deus está falando para alguém aqui esta noite. Você quer vitória? Para de ser alguém que fica em cima do muro. Para de reclamar, para de olhar defeito, para de colocar culpa nas pessoas. Toma uma posição, fica na posição que Deus te chamou. Para de dizer, eu não vou porque o pastor fez isso, eu não vou porque eu não disse isso. Ei, é você e Deus. Você é responsável pela trajetória de milagre na sua vida. Você não pode parar, nem o cairão do teu lado, 10 mil à tua direita. Você não tem que ser atingido, você tem que continuar. Caminhar, perseverar. Segunda coisa, nessa caminhada, você não pode gritar. O que é gritar nesse contexto aqui? Gritar aqui é não fazer ouvir a voz do seu sofrimento para outras pessoas. Para de contar a tua vida para os outros. Para de ficar contando as tuas dores. Você tem uma promessa, você está caminhando para ela. Está no segundo dia, está no terceiro, não sei qual dia da sua vida. Mas no sétimo dia Deus vai mandar você gritar. E quando Deus der ordem para você gritar, os demônios vão cair por terra, as doenças vão cair por terra, o mal vai cair por terra, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Por quê? Porque Deus está te observando. Não grite. Olha a ordem. Nem fareis ouvir a vossa voz. Tem um propósito? Espera. Não verbaliza ele para ninguém. Só apenas fica no silêncio, no secreto. Que quanto menos você esperar. Tem gente que vai te ver hoje e vai demorar talvez um mês, talvez um ano para te ver novamente. Mas quando eles te verem, vão ver algo diferente na sua vida. Tem gente que precisa ver o que Deus vai fazer na sua vida. Tem gente que precisa saber quem é Deus na sua vida. Você já sabe quem é Deus, mas tem gente testando a tua fé. E Deus vai fazer por causa de você. E eles vão ver o grande trabalhar de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Porque Deus é fiel. Então esse povo, eles estavam diante de uma direção. O versículo de número 4, voltando na janela da palavra. E será que tocando longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz do sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grito e o muro cairá. Eu vou parar aqui para orar por você. O sinal de Deus vai acontecer só não. Vai chegar o sinal de Deus para a sua vida por esse dia. Vai chegar o sinal de Deus. Eu vou repetir, você segura. Está gravando aqui, ó. Pode gravar. Vai chegar o sinal de Deus na tua vida sobre esta casa. Vai chegar o sinal de Deus por esses dias na tua vida. E você vai glorificar ao nome do Deus Todo-Poderoso. Por quê, pastor? Porque Deus está dizendo, não use armas carnais. Tocar o chifre de carneiros. Quando Abraão foi sacrificar Isaac, o que apareceu enrolado no mato, os chifres enrolados no mato, foi um carneiro, cordeiro. Os chifres representam em cada nó que ele dá enrolado a humildade e a dependência do Deus Todo-Poderoso. O som do chifre do carneiro representa o toque do alerta.
o cântico da vitória que amedronta os seus adversários. O que Deus está falando esta noite para você, não é você que vai fazer, eu vou agir. Quando, pastor? Quando os sacerdotes tocarem as buzinas, eu começarei a mover o mundo espiritual. O que Deus está falando, quando nós orarmos, Deus vai começar a mover o mundo espiritual. Eu tenho colocado vocês na madrugada. Eu tenho visto outras pessoas que estão orando comigo na madrugada. Nós temos um grupo onde tem muitas pessoas que estão orando na madrugada. Nós participamos de um grupo de pregadores pelo Brasil que tem 370 pessoas orando toda a madrugada. Enquanto nós estamos orando, o mundo espiritual já está se movendo. Deus está se movendo. Diz para o teu irmão, Deus está se movendo. Deus está se movendo em teu favor. Haverá manifestação de Deus em favor da sua vida. Se você crê nisso, pode dar glória a Deus. Fique de pé. Hoje é o segundo dia. Fique tranquilo que eu não vou colocar você para rodear a igreja. Aqui não fala de coisa material, aqui fala de símbolo. Coisa espiritual. Rodear foi para eles. Nós já somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Não significa que nós não temos que fazer nada. Mas eu quero chamar aqui na frente. Coloquei no cartaz todos os empreendedores dessa igreja. Você que vende Avon, vai ter Avon? Não estou desfazendo não, porque eu nunca mais ouvi, né? Você que vende boticário, você que tem uma lanchonete, você que tem, ou você que tem um sonho de colocar algo, mas está tudo enrolado, vem correndo, não espera eu ficar te chamando muito aqui. Vem você que, pastor, eu vendo pela internet, eu vendo banana, eu vendo laranja, eu vendo tapioca, eu vendo coxa de frango, então já doa para nós. Amém? Isso, tem empresa. Tem um plano, pastor, eu tenho um plano, pastor, mas está tudo enrolado. Vem aqui na frente. Que nós vamos orar. Pode subir aqui, irmãos, na ponta do altar. É aqui que está o milagre. Isso, glória a Deus. Hoje o irmão daqui da igreja me ligou agora à tarde, eu estava chegando de São Paulo. Aí eu parei um pouco, sentei, estava lendo um pouquinho ali a Bíblia. Ele falou, pastor, semana passada eu fui na igreja e o meu carro quebrado. Eu pedi oração para o senhor orou, e o senhor disse, varão, fica despreocupado que Deus pode até trocar teu carro. Pastor, acabei de trocar o carro por um novo. Eu vou aí contar o testemunho. Ele falou, vem contar que o povo quer ouvir, o povo quer ser abençoado. Então, está aqui esse povo, só vocês? Tem mais ninguém aí que quer receber a bênção do empreendedorismo? Pastor, tem alguém que já foi, mas quebrou? Quebrei, pastor, perdi tudo. Vem aqui na frente que Jesus vai te restituir. Pode vir, não tenha vergonha. Amém? Isso. Glória a Deus. Pedi para os obreiros. Vem cá, obreiro, perto de mim. Vocês estão muito longe. Estenda as mãos aqui. Irmãos, a Bíblia nos ensina. Se dois de vós concordares acerca de algum assunto, tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Você concorda que esses irmãos vão ser abençoados? Você concorda? Você concorda? Vocês concordam? Então estenda as mãos sobre eles. Vai ter um destravamento de Deus aí na vida de vocês. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta hora, Senhor. Aqui estão os empresários desta igreja. Aqui estão os patrocinadores dessa obra. Eles serão grandes patrocinadores dessa obra, porque tu vais mandar a bênção sobre medida, a bênção recalcada, sacudida e transbordante. Senhor, abra as janelas do céu sobre eles agora. Repreenda todo o poder do inferno, todo bloqueio na vida profissional, na vida empresarial, todo bloqueio na vida, Pai amado, Deus querido, comercial deles, caiam
agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro por eles nesta noite. Eu ministro sobre eles o teu milagre, a tua bênção, a tua vitória. Pai, em nome de Jesus Cristo, abra as comportas do céu e dá a eles o teu milagre. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Olha aqui para mim vocês. Deus vai fazer. Amém? E vocês vão vir contar o testemunho. Diga comigo, eu vou contar o meu testemunho até o final dessa campanha. Pode sentar lá no seu lugar, da glória a Deus. Receba. Ô César, fica aqui. É aniversário seu, vamos orar por você. Amém? Tem alguém?